Está começando mais um Pod Business e eu tenho notícia boa para você, empreendedor. Estou recebendo aqui a Sati Fukunaga, que vai nos falar sobre redução no custo da obra no ano de 2023. Você sabia disso? Então é importante, além de você ter o seu projeto, gerenciar a sua obra, mas eu vou deixar a Sati falar para nós. Então, primeiramente, Sati, seja muito bem-vinda ao Pod Business. Se apresenta aqui já para o nosso público que está nos assistindo. Obrigada. Mas a notícia é boa, né? Notícia fantástica. Pois eu trabalho com arquitetura, sou arquiteta de formação, mas trabalho com gerenciamento de obra há mais de 20 anos. E aí, esse ano, 2023, depois de tantas notícias ruins, acho que a gente, enfim, vai ter uma notícia boa. Então, já temos notícia começando o nosso programa de que pode haver redução no custo da obra. Quem está pensando em construir aí, já presta atenção aqui nesse podcast, já compartilha com mais pessoas para você saber como economizar na sua obra, o que vai acontecer, quais mudanças são essas, porque eu já fiquei muito curioso. Primeiro, Sati, quero saber de você, tá confortável, tá à vontade aqui, tá sentindo bem nessa cadeira aqui? Tô me acostumando com o espaço. Tá acostumando com o espaço? Então, essa cadeira aqui, fornecida pelo nosso patrocinador Master Office Design, tá? Uma loja especialista em móveis corporativos e nos presenteou aqui, patrocinou com essas cadeiras fantásticas que nós estamos aqui sentados. Inclusive, ela tem ajuste aqui, ó, da altura, da lombar, dá para trazer lá para baixo, porque a gente que empreende, nós temos que pensar também no conforto do nosso time, na ergonomia, na produtividade, na saúde do time e a condição que a turma está sentada também. Isso é importante porque vai trazer mais produtividade e também a gente não vai ter nem problema trabalhista. Isso é verdade. Né? Porque hoje você tem que ter lá o laudo da condição de saúde de trabalho, ergonomia do time. E você fica muitas horas sentados, né, na verdade. E hoje, por exemplo, estou sentindo muito bem nessa cadeira aqui, o time também utilizando as cadeiras da Master Office Design. Agradecendo também, ó, Casta Brindes também, nosso patrocinador. Como encantar seus clientes? É só procurar Casta Brindes, são mais de 1000 itens para encantar seus clientes. E a Froistec Soluções, o grupo Froistec faz aqui acontecer também, empresa de segurança eletrônica também, a Froistec Ambiental, que é mais uma empresa do grupo que cuida de manutenção de jardins, de condomínios, postos de gasolinas, empresas. Então, são um cuidado especial proporcionando segurança e bem-estar para os clientes do grupo Froistec. E vindo para o assunto do nosso podcast, redução das obras, as obras precisam estar monitoradas com segurança e vai ter essa segurança e um jardim lindo com os nossos patrocinadores. Agora, Sati, conta pra gente quem contou para você, como você ficou sabendo, como economizar nas obras, como que vai ser essa expectativa aí para 2023. Quem vai construir espera um pouco, já começa a se preparar logo, um monte de pergunta tem para te fazer, né? Pois é, na verdade é um segredo ainda, hein? Ah, é? Tem gente que ainda não sabe. Só vai saber quem tá assistindo aqui o nosso podcast. E quem tá acompanhando o dia a dia na obra. Legal. Então, por exemplo, eu tô na obra, eu sinto muita diferença de ano passado para esse, que aí os preços deram uma acomodada, então parou de ter aquelas... Toda vez que eu ia fazer a cotação nos preços, ele tinha uma variação muito grande. E esse ano já senti alguns itens que reduziram os preços. Aí eu pensei, opa, tem alguma coisa aí. Porque ou a gente errou no orçamento, ou tem alguma coisa acontecendo. Aí você tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, tanto no setor da política, da parte da economia, quanto está os juros. Você sabe quanto está os juros? E aí isso também influencia muito no custo da obra. E aí a gente tem que fazer essa equivalência sempre, né? Olhar quanto que tá, quanto que a gente vai pagar. E porque também a obra é muito longa. A gente tem uma obra aí que dura, se for uma reforma simples, é 4 meses. Mas se for uma reforma maior, é 1 ano, 2 anos. Nesse 1 ano, 2 anos, como é que vai estar a economia para que a gente possa fazer aquele planejamento que fez lá no comecinho valer até 1, 2 anos de programação? A gente sempre ouviu muito falar sobre custo de obra entre você fazer um planejamento e na hora que a obra começa, geralmente as coisas começam a aumentar cada vez mais. Então, você planeja gastar X valor, na hora que vai tacar o pau na obra mesmo, você vai gastar 2X. Tem gente que começa a fazer as obras e que não termina porque o dinheiro acaba. E aí você vindo com essa notícia boa pra gente de que existe essa possibilidade de em 2023 haver uma redução na obra,
o contratante ele também tem que estar atento, porque pode acontecer também de haver uma previsão, ele contrata ali uma empreiteira, talvez ele terceiriza tudo, ele tinha um determinado orçamento, as coisas começam a baixar e ele não tem esse repasse, né? Não tem. Então é importante ele ter que alguém acompanhe o andamento dessa obra para poder mostrar para ele, olha, conseguimos baixar o custo da obra no andamento dela, porque nem todo mundo vai repassar depois que iniciou, não vai repassar para o cliente ali que houve uma redução, né? Por isso que é muito importante a gente sempre estar trabalhando com fornecedores que tenham a credibilidade, que tem nome na praça, para que você tenha essa responsabilidade, porque o correto é fazer esse repasse sim, porque a gente ganha em cima do nosso serviço de engenharia, da construção em si, do gerenciamento. O meu caso, que a gente faz só o gerenciamento, então ele é mais importante ainda porque você é como se fosse o cliente, só que é um cliente técnico para fazer suas avaliações técnicas e a partir daí você toma as melhores decisões. Então, sempre você, quando tem no seu processo da construção civil, no processo da reforma, uma gerenciadora, você sempre é vantajoso nesse sentido. E às vezes o cliente também, ele não entende, ele sabe o que ele quer, ele imagina como que vai ficar, contratou ali um trabalho de arquitetura que vai ilustrar para ele, né? Mas ele não entende talvez dos materiais, né? Então tem materiais que são muito parecidos um com o outro, mas a qualidade não vai ser. Às vezes ele pode ter um problema com um determinado produto que ele imagina que vai ter uma economia agora, mas em curto prazo ele começa a ter outros tipos de problema. Essa obra pode acabar dando manutenção, necessitando, né, de ter correções, manutenções corretivas antes do prazo. E isso vai, né, desde ferragens a acabamento, né? E principalmente eu falo assim, né, quando aquele material, mesmo material que num determinado custa, tipo, metade do preço, aí você tem que já criar um sinalzinho, né, pô, tem alguma coisa de errado. Não é possível que o material seja metade do preço e tenha as mesmas qualidades. Então, por exemplo, eu falo muito piso, por exemplo, que é acabamento fino e é o final, é o último acabamento. E é um local que a gente pisa muito, tem um desgaste muito grande. Tem material que pode durar aí 1 a 2 anos, mas você não faz uma reforma para durar 1 ou 2 anos. Ele tem que durar mais, né? Tipo, 5 anos, 10 anos, para que mantenha aquele espaço tão agradável quanto é quando foi iniciado, né, na reforma. Principalmente falando do nosso público que assiste esse programa aqui, que a gente está falando para um público business, que muitas vezes está pensando agora em ampliar os seus negócios. A gente sabe que a gente teve aí mudanças políticas, existe uma preocupação, como que vai ser, vai ou não vai, né? Então, às vezes pode haver uma demanda reprimida de pessoas que queriam investir, mas vamos sentir como que vai ser essa mudança de governo, né? E a partir de agora, as pessoas já começam a acostumar, já começam a pensar em investir. E qualquer empresário pensa em longo prazo, tem que pensar em longo prazo. Você tem que fazer um negócio que ele seja promissor e que você venha a evoluir. E na hora de fazer essas escolhas, que foi um exemplo que você disse aí, beleza, vamos fazer a escolha do piso. Um piso para uma loja. Quantos clientes vão passar por essa loja? Então você imagina você fazer a escolha errada, daqui a pouco o cliente começa a circular, você começa a ficar com aquele piso gasto que você não tem mais ali aquela qualidade, aquele brilho. Investiu tanto para não ter nada de troca, né? Aí o seu ambiente, que deveria ser aquele que deveria refletir a imagem da empresa, aí vem aquela imagem toda mal acabada. Logo em sequência que você acabou de fazer a reforma, dá muita dó, né? Verdade. E sabendo dessa notícia, que é dessa possibilidade de redução no custo da obra, quais dicas a gente vai aproveitar nesse podcast aqui hoje para trazer para essa pessoa que quer investir, quer aumentar o seu negócio, quer fazer uma obra, por onde essa pessoa começaria e quais são a atenção que ela tem que ter? Primeiro, agora a gente está aqui agora, a gente sabe quanto que está o Selic. Esse do Selic, parece, o que eu tenho a ver na construção civil? Se eu vou fazer uma reforma, o que tem a ver o Selic? Mas ele fala muito dos juros e quanto que a gente consegue investir. Então, quanto mais ele está alto, ele teve umas altas muito, né, estava em alta, e agora ele tende a baixar, só que aí também não está no momento de baixar, está ainda na emissão, tipo, talvez vai baixar. Então, fica atento a isso.
fica olhando muito bem essa questão da parte do... Como é que o governo... Parece que, né? O que o governo também tem a ver com a minha vida? Mas enquanto a gente não tiver uma estabilidade do que o governo, para que lado que ele vai, a gente também não consegue dos investidores, do pessoal, que ele tenha uma certa segurança para investir. Então, enquanto isso também não acontecer, o preço não vai cair. Mas então você fica atento com as notícias que estão vindo. Por isso que a gente é tão importante, né? A gente envolver para essas questões e não achar que é uma coisa, não é do meu negócio, por exemplo. E não se envolver. Acho bem bacana se envolver também. Então o cara tem vontade de abrir, ou já tem lá, uma loja de sapato, né? Sapato que pisa no piso. Vamos lá. E ele quer expandir os seus negócios. Talvez ele entenda muito de sapato, entenda muito do seu produto. E ele agora, peraí, vamos começar a acompanhar. Uma das dicas que você dá, e veja só, gente, a gente está recebendo aqui uma arquiteta que está falando pra gente até de economia. Por quê? Não, mas é verdade. Quando você fala assim, peraí, vamos ter atenção na taxa Selic, porque tem juros envolvidos nisso aí. Naturalmente, vamos falar do piso. A empresa que talvez compre o piso, produza. Essa empresa pode também pegar empréstimos, ela pode utilizar, né, esse capital para poder investir mais, para colocar mais produtos no mercado, já pensando nessa demanda reprimida. E aí, com isso vai impactar no custo final daquele produto. Sim. Você pode precisar financiar a sua obra. Então, tudo isso vai impactar no resultado, que vai impactar também no que você vai vender lá. Então, a primeira dica que você dá é que o empresário está pensando em expandir, fique atento a essas mudanças, fique atento também a essas taxas, né? Fique atento para ver o que está acontecendo. E aí, depois, com isso, você sempre tenta fazer um contrato muito bem feito para te proteger, principalmente. Então, você, tanto o executor, que vai fazer a parte da construção, tanto o cliente, que vai ser aquele que vai estar pagando pelo serviço, por exemplo... Teve muitas construtoras, teve muitos empreiteiros que acabaram quebrando na pandemia porque tinha feito um contrato de preço global, que a gente chama. Então, todo aquele valor daquela obra toda vai custar, sei lá, 500 mil. E aí, nisso, teve um aumento muito grande nos valores dos materiais. E teve mesmo, sabe? Porque quando a gente fala do índice INCC, que é o que rege mais a parte da construção civil, teve um aumento muito maior do que o usual. Usualmente era em torno de 2,5%, 3%, e teve ano que teve até 9%, e um pouquinho a mais. Isso depende um pouquinho, né? Então, isso teve uma alta muito grande. Então, teve empreiteiros que quebraram nesse tempo porque não conseguiu. Mas se ele tivesse colocado no contrato dele que caso tenha alguma adversidade fora do seu controle, que consegue revisar o contrato. Então, isso é importante. Da mesma forma, a gente está num cenário ao contrário, que está tendo uma certa redução, que a gente já percebe. Então, o cliente também faz um contrato global, pode fazer, só que aí você coloca lá, caso tenha alguma redução, salvo algum parecer, alguma coisa, que esse repasse seja feito de acordo, aí tenta, né, como um acordo entre as partes, para que essa redução seja benefício para os dois lados. De alguma forma, né? Eu acho que muito interessante isso que você falou, e estou aprendendo isso com você agora. E talvez, assim, por estratégia, uma das empresas do grupo no qual eu sou diretor dela, a gente conseguiu passar muito bem na pandemia, mas utilizamos uma estratégia diferente, mas não me atentei para esse detalhe que você passou. Mas logo quando veio a pandemia, o que aconteceu? Alguns fornecedores pararam, inclusive, de vender o produto. Tá? Que não tinha como, né? Mas no nosso caso, teve assim, fornecedores que literalmente cancelou o crédito da empresa. Então, se por acaso eu te vendia um produto parcelado, sei lá, em 5, 6 vezes, e eu, dentro de um fluxo de caixa, eu fui lá e fechei um negócio com você. Agora eu vou lá no meu fornecedor, vou comprar também parcelado em 5, 6 vezes e vou te repassar. Você me paga, eu pago o meu fornecedor. Então, a gente teve situações na pandemia que literalmente ele zerou o nosso crédito, Sim. Tá? Porque eles começaram a tomar muito calote, ficaram muito preocupados. Como a gente tinha caixa, a gente conseguiu comprar os produtos à vista para receber parcelado. Mas veja só se a gente não tivesse essa condição. E aí, o que aconteceu nesse período, e graças a Deus para o nosso negócio,
né? Por mais que é um momento muito difícil, mas nós tivemos um crescimento de 26% no meio da pandemia, enquanto muitos negócios ruíram. Nós compramos tudo que podia comprar. Pensamos no lucro só depois. Então, teve projetos que a gente executou, que fechamos com o cliente, imediatamente compramos, abastecemos o nosso estoque de material, né? E aí conseguimos entregar a obra, porque todo o material já foi comprado logo, né? Isso, quando a pessoa tem um espaço para fazer esse estoque, imagine, aí eu acho que realmente isso é estratégico e vale a pena. O ruim é quando você não tem essa condição, nem porque tem o capital e nem porque tem o espaço. E aí você tem que ir comprando de acordo com o decorrer da obra. Nesse meio tempo, as coisas vão subindo de preço, né? E aí, na hora, você não consegue entregar e é onde a empresa acaba quebrando, né? Por que eu sempre falo, por exemplo, de você estar muito atenta com o cenário, tanto político quanto econômico? Porque, por exemplo, um pouquinho antes de entrar na pandemia, a gente não sabia, que a gente já estava ouvindo, na China, não sei o quê, só que a gente não estava tão atenta que isso fosse daquela forma, né? Eu acho que a gente não tinha. Só que a gente, por uma das obras, a gente já tinha comprado quase todos os itens, inclusive fechado com algumas parcelas, tipo, o sinal, pelo menos, a gente tinha dado. Então, teve alguns contratos de materiais que são pesados na obra, e inclusive de alguns mobiliários também, que é um outro item pesado. A gente tinha dado um sinal, então a gente conseguiu garantir um preço antes de subir na pandemia. Então, teve algumas coisas que foram benéficas, mas é porque a gente tinha se programado. A gente fez todo um cronograma do que a gente ia fazer, quais eram os itens que a gente ia comprar. Então, como a gente já sabia e já tinha certeza, é um cliente muito prático também, então ela já tinha adiantado. Então, nesse caso, foi muito bom. Então, por isso que eu falo, quanto mais a gente conseguir planejar, saber exatamente o item que a gente vai comprar e tentar no meio, assim, mudar de ideia, é muito ruim, né? Mas aí, se você conseguir planejar dessa forma, a gente consegue, com certeza, fazer uma obra muito mais tranquila e dentro do prazo, dentro do custo que a gente imaginou. A gente tem essa variação de custo porque, na verdade, a gente não coloca ou esqueceu algum item que precisa nesse processo. São muitos itens. E aí você fala, que subiu, foi o dobro do preço. Mas é porque talvez você não considerou. Verdade. Então, dicas que você traz pra gente aqui é, primeiro, acompanhar a taxa Selic, acompanhar se está subindo, se está baixando. Isso é um sinal, né, uma previsão futura. Sim. Segundo, um contrato, analisar esse contrato e prever nele, tanto para o contratante quanto para o contratado, para que isso seja interessante para ambas as partes, né? Porque quando você contrata também uma empresa para prestar o serviço, você não quer que ela quebre. Principalmente depois que você já pagou uma entrada, depois que ela já começou. E detalhe, se ela quebrar, você vai ter que contratar outra pessoa para fazer, vai ter que gastar dinheiro do mesmo jeito. E o ruim também da obra é que você precisa dele para pós-obra. Muitas vezes você precisa de alguma manutenção, muitas vezes você quer fazer uma ampliação. E nada melhor aquela empresa que já conhece bem a parte de elétrica, hidráulica, para fazer a continuar o seu continuidade. serviço, né? Então, já pensar que não vai ser vantagem para você um contrato onde você fechou naquele valor e a empresa tem que se virar e entregar naquele valor ali, se o valor do produto acabar subindo, porque muitas vezes também o contratante também está pagando, ele não pagou à vista, ele vai pagando no decorrer, né? E ele poder ir corrigindo isso, porque se a empresa quebra, ele vai ter que arrumar alguém, muitas vezes ele não vai conseguir recuperar, né? Não vai ter jeito. E também, de certa forma, que ele esteja protegido em saber que se esse produto, no decorrer, ele venha ter uma redução, que essa redução volte para ele, né? Nada mais justo, né? E como que esse contratante vai conseguir também acompanhar e ter certeza que está havendo essa redução? Como você orientaria ele? Eu sempre gosto de fazer, antes de iniciar qualquer tipo de obra, a gente faz uma previsão do cronograma das atividades que a gente vai fazer e junto a ela a gente faz um cronograma financeiro. Porque se eu vou fazer, por exemplo, vamos supor que é uma obra desde o começo, que você está a fundação. Então, naquele período da fundação, você já sabe quais são as atividades que vai fazer e qual é o custo daquele período. Eu posso, porventura, parcelar em mais vezes? Eu posso, mas o serviço, a mão de obra, na verdade, eu não consigo. Então, com isso, eu já tenho uma certa previsão.
E nisso que eu já vou fazendo, eu vou ter... o ideal é que você faça um contrato com ela para que vá fazendo apresentando os relatórios, tanto de atividade quanto de gasto. Se é uma empresa que é idônea, que está no ramo, e isso é o seu interesse de que você feche um contrato e depois consiga fazer outros, ele sempre vai fazer isso. Pelo menos a gente trabalha dessa forma. A gente apresenta um relatório atrelado tanto à atividade como à parte financeira. Então, isso também você tem uma certa noção de quanto que você tá gastando e para onde que está. E eu gosto muito, por exemplo, quando é uma obra muito grande, você faz o pagamento direto. Então, todos os fornecedores que a gente consegue, a gente faz pagamento direto com o contratante, o cliente com a empresa. Então, com isso, você já sabe, aquele valor que eu tinha estimado, sei lá, no concreto, já paga direto. E eu também não faço bitributação. Exatamente. Então, nesse caso, evita uma bitributação, porque se o construtor, o executor daquela obra, se ele está revendendo, né? Ele vai ter que comprar para revender, existe um imposto do fabricante para ele, dele, tem uma bitributação ali. Então, se ele faz um faturamento direto, então, intermediando isso, o fabricante já fatura direto para o contratante da obra, e aí evita essa bitributação. Sim. E com isso você tem uma obra de menor custo. Aí faz muito jus o papel da gerenciadora, que a gerenciadora é um técnico com conhecimentos técnicos suficientes e experiência também para saber, esse valor do concreto estava tanto, mas agora está tanto. E eu consigo ter essa margem. Né? Sempre quando a gente está na área, a gente já sabe mais ou menos o custo, vê o porte da obra e sabe quanto que a gente vai gastar em volume, ou volume também no tempo, né? Então, quanto mais tem esse papel de uma gerenciadora que faz esse tipo de análise para você, que muitas vezes você, como leigo, não sabe, né? Fala assim, eu gastei tanto de concreto. Tá bom. Mas então você não sabe, né? Será que gastou mesmo? Aí alguém que é na área da técnica, aí já sabe. Hoje você atua especificamente em que parte da obra? Em que parte o cliente te contrata? Antes, durante, depois? Geralmente antes, quase junto ao projeto. Enquanto ele está ainda pensando na parte... Muitas vezes também já teve clientes que a gente chegou a procurar o terreno junto para que a gente pudesse ver um melhor local, que muitas vezes aquele terreno não te permite fazer construção comercial, por exemplo, ou tem alguma limitação em relação à altura. Então, num raio, por exemplo, perto do aeroporto, sempre tem uma limitação de altura. Ou numa área mais histórica, também você tem mudanças de fachada que você não possa fazer, ou de altura também, que ela geralmente é mais limitada, ou a questão de barulho. Então, a gente gosta muito quando participa desde o começo, mas geralmente a gente acaba participando na época que o cliente já está com um projeto, pelo menos um anteprojeto na parte de arquitetura. Às vezes o cliente também ele pode ter um projeto já de arquitetura, né? E ele vai procurar um terreno. Esse aí já era um ponto interessante para ele já procurar vocês. Já. E aí, nesse caso, você já vai conseguir dar toda uma consultoria para ele, cliente, beleza, você sabe como vai ser, você já tem uma previsão que às vezes há projetos que a pessoa procura já um terreno dentro de uma medida, porque ele já sabe que aquela região onde ele quer é uma média do tamanho dos terrenos ali. Sim. Né? Então ele já consegue ter uma prévia ali do que ele quer. E às vezes sendo até um espaço maior do que o projeto que ele tem, da área construída, ele vai ter um espaço talvez maior de garagem, uma área aberta maior, mas talvez vai servir. Mas ele tem que ter essa atenção, como você disse, se o projeto ali, o projeto aprovado na prefeitura daquela região, se vai permitir aquele tipo de comércio, tem isso também, se de acordo com a altura, se tem um aeroporto próximo, né? Porque a pessoa pode já pensar, comprar o terreno, veja só, e na hora de construir, ou imagina se ele já começa a construir, já injeta dinheiro na obra, e depois isso foi embargado, né? Há muitos casos assim, né? Não é à toa, né? Que você vai andando pela cidade, você vê alguns esqueletos. Nós dá muita dó, porque ele investiu tempo, investiu na parte do solo mesmo, que a gente não enxerga, na estrutura, e tá lá abandonado. E é uma estrutura que você não consegue, é um dinheiro que você não consegue recuperar. Verdade. E ele teve, como você disse, o investimento da própria
do próprio terreno, teve todo um investimento de preparar o solo para aquilo ali, uma fundação, de acordo com a altura, investiu muita grana, e aí, se ele tivesse escolhido correto, talvez com dinheiro ele finalizaria a obra. Agora, ter que abandonar aquela obra no esqueleto, ter que achar um outro terreno, ter que começar, aí talvez ele não vai ter mais dinheiro, aí é a hora que você tem a sua obra abandonada, né? Uma das obras que eu participei, que foi o motivo de eu vir morar aqui em Vitória, foi o Shopping Vila Velha, que eu cheguei na época da fundação. Eu trabalhava numa multinacional que era gerenciadora. Aí eu entrei para fazer gerenciamento e eu lembro até hoje, foi quarta-feira, carnaval. Aí a gente começou a trabalhar nessa parte da fundação. E é engraçado que esse projeto, eu cheguei na fase da fundação, a gente acompanhou até o final. E é um projeto muito bacana, porque, na verdade, aí, nesse caso, a gerenciadora faz muito, muito sentido mesmo, não pelo porte da obra, mas pelo contexto, assim, que você envolve desde lojistas com porte de 40 metros quadrados, até um lojistas maior de 11 mil, 15 mil metros quadrados, que é o caso, por exemplo, Carrefour, umas lojas maiores, mas você consegue dar essa atenção e todos eles, as necessidades são as mesmas. E aí, quando você tem esse papel de alguém que está que não é nem o projetista, não é nem a construtora, não é nem o shopping, e tem uma gerenciadora para te dar esse norte, vamos fazer desse jeito, a gente já fez dessa forma, não deu certo, e dá esse respaldo, a pessoa se sente muito mais segura. E você consegue dar esse apoio imparcial ali, tem total imparcialidade no gerenciamento dessa obra. Afinal de contas, não é quem está executando, não é quem projetou, mas que está ali com a função de gerenciar com o único objetivo, trazer melhor resultado para esse cliente. E o cliente, quando ele vai ter um gerenciamento, a gente pode falar com o nosso público aqui, quando você tem um gerente na sua empresa, o que você quer? Você quer que ela produza mais e que ela gaste menos. Sim. Então, quando você coloca alguém para gerenciar a sua obra, você quer que você produza mais e que gaste menos. E que muitas vezes também aquele contratante, e vamos colocar principalmente o público lojista, que você disse, seja uma loja de 40 metros quadrados ou 1.500 metros quadrados. Às vezes, se ele parar para ele gerenciar aquela obra, for mesmo fazer cotação e comprar, mas essa pessoa trabalha com o quê? Vamos voltar um exemplo. Ele é dono da loja de sapato, foca no seu core business, né? Se você é bom em vender sapato, em gerenciar a sua loja, foca aonde você vai ganhar dinheiro para poder pagar a obra que você está construindo com a sua expansão. Sim. E lá você contrata um especialista. Eu vejo que muitas pessoas tentam fazer uma atividade, ele tem um negócio, ele é promissor no negócio dele, ele é muito bom, mas que ele quer economizar tanto que ele não quer contratar talvez alguém para gerenciar um outro lado. E aí, beleza. Digamos que ele não está tendo esse investimento nesse gerenciamento aqui. Mas na hora que ele tirou o olho do lado de cá, ele está perdendo o dinheiro que ele ganharia. Então eu penso isso assim, quanto custa a sua hora? É a saúde mental, né? A saúde mental de hoje vale muito, né? Vale muito. E, assim, aí, a gerenciadora, esse papel, eu vejo assim muito... Quase, na verdade, assim, todos os profissionais que prestam serviço tem que ter esse lado da parte da ética, da transparência. Então, tem que exigir. Exige do seu gerente, da sua gerenciadora, a transparência, relatórios, dados de tudo, de onde que está tirando, orçamento, sempre orçamentos, 3 orçamentos de cada item, e que esses orçamentos, muitas vezes, você pode também, o próprio cliente, ele faz, faça uma cotação com essa pessoa, para ter certeza, sabe? Então, você tem que também estar meio que monitorando, mas tem que ter uma certa confiança e a empresa tem que te dar essa confiança. Eu acho que o que você disse, inclusive, principalmente para quem empreende, né? Quando você tem alguém gerenciando, trazendo essa imparcialidade, você também tira muita dor da sua cabeça. Eu vou te citar um exemplo nos negócios que eu gerencio, né? As empresas que eu direciono, então tem lá os nossos compradores, nosso setor de compra. Então é natural que muitas pessoas procurem o proprietário da empresa, o diretor, compra comigo, tal. E quando você tem aquele direcionamento, olha, eu sou proprietário do negócio, realmente a loja é minha, esse investimento é meu, mas lá eu tenho uma pessoa específica para tratar. Eu preciso que você procure lá e que você
lide diretamente com quem esteja gerenciando e essa pessoa tenha que te apresentar resultado, rende mais. Então imagina você, comerciante, empreendedor, você vai ter que lidar com 3 fornecedores de cada. Quanto tempo isso não vai te consumir, né? Quantos produtos não são consumidos numa loja? E uma obra, ela é assim, seja ela pequenininha como grande, todos os itens estão lá. Então tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem a porta, tem a esquadria. Todos esses itens estão lá, talvez em menor quantidade e outras em uma quantidade maior. Mas cada um deles são fornecedores. Um fornecedor é do piso, outro é de elétrica, outro é de hidráulica, outro é de ar-condicionado, outro é de sprinkler. Então imagine você ter que falar com todos esses fornecedores, você nunca vai conseguir fechar com uma. E se você fechar com uma só, é porque aí você está pagando muito. Porque ele, na verdade, está subcontratando. Ainda mais hoje, né? Que muitas empresas que eram muitas vezes maiores e robustas, nessa pandemia, eles fizeram uma reorganização, fizeram uma coisa mais enxuta e estão cada vez mais especialistas. Então, uma empresa de ar-condicionado, ele nunca vai levantar uma parede. Ou vai levantar uma parede de drywall. Porque não são áreas diferentes. Não é a especialidade dele, né? É. E você falou uma coisa interessante. Qualquer obra, seja uma obra pequena ou uma obra grande, você vai precisar de cimento, de eletricista, de cabo. E muitas dessas obras, o tempo utilizado na cotação vai ser praticamente o mesmo, que o que vai mudar é a quantidade. Eu vou precisar de 3 rolos de cabo 2,5 e a outra vai precisar de 100 rolos de cabos. Só vai mudar a quantidade, mas muitas vezes o tempo da cotação acaba sendo o mesmo, vai dar o mesmo trabalho de uma obra grande para quem gerencia isso, mas é importante ter esse olho clínico para conseguir ali ver dentre os fornecedores, como você disse, às vezes se você vai comprar tudo de um único fornecedor, você vai estar pagando mais caro em alguma coisa. Então, às vezes, tem que buscar um produto separado ou outro no outro fornecedor, até porque questão de estoque, né? A gente viu muito acontecendo na pandemia também, onde empresas que tinham o estoque mais antigo, que ainda aquele produto estava lá no estoque, ela conseguiu vender por mais tempo num preço menor. Sim. E eu tive situações na pandemia antecipadamente, a gente também comprou bastante coisa, e isso nos tornou competitivo durante um bom tempo, onde a gente chegou a ter produtos mais baratos do que no nosso fornecedor. Por quê? Porque quando a gente comprou, estava um preço. E mudou muito. E aí depois, quando eu fui comprar para repor estoque, aí já estava o dobro. Mas enquanto aquele produto estava no meu estoque dentro daquele markup, aquela margem que ele foi aplicada de acordo com a importação da nota fiscal, ele conseguiu ser vendido num preço menor. Sim. E eu também consegui comprar produtos também em determinado momento, onde outros fornecedores também adquiriram em grande quantidade e, procurando um outro, caramba, mas esse produto nesse fornecedor está metade do outro, mas por quê? Porque ele também comprou antes. E aí o concorrente dele já estava com estoque novo. E aí o estoque novo já estava ao dobro do preço, né? Isso aconteceu muito, né? Por exemplo, na parte do alumínio, o preço do alumínio subiu tanto em todas as esquadrias. Então teve algumas revisões, por exemplo, eu lembro muito que tinha uma obra que a gente estava tudo, a sacada inteira em alumínio, não sei o que tal. Teve uma revisão de projeto, aí teve que fazer a reengenharia para que a gente pudesse revisar o projeto, para diminuir um pouco na quantidade, para que pudesse caber dentro do orçamento. Então, algumas coisas que eram, sei lá, que a gente estava fazendo fechamento em alumínio e vidro, aí ficou só vidro. Ou entrou um pouquinho de drywall, ou deixou um vão mesmo. Alguns clientes tiveram que mudar, né, a forma de como ele ia finalizar o projeto para conseguir entregar dentro daquele orçamento, né? Se você tiver todos os itens bem claros de o que você vai fazer, quanto que vai gastar em cada item, quando acontece esse tipo de, né, coisa como aconteceu, a gente vai saber, nesse item então a gente vai reduzir tanto para a gente poder ganhar nisso, e o outro, por exemplo, no drywall a gente aumenta um pouco, mas pelo menos a gente fica, talvez, quase elas por elas, ou um pouquinho mais caro, porque muita coisa realmente tinha aumentado de preço. Então a gente consegue fazer essa matemática, só que isso a gente só consegue fazer quando tem o antes, para saber onde que a gente vai chegar, né? Legal. Por isso que com toda essa experiência que você está compartilhando conosco aqui, você já começou a perceber que existe essa possibilidade de redução no preço das obras aí no ano de 2023, né?
Mas assim como ocorreu lá no ano de 2020, uma pandemia que a gente jamais imaginava que isso alcançaria o Brasil, a gente tem que estar atento que pode haver alguma reviravolta. Tem. Então, tudo isso serviu de uma experiência para a gente, pelo menos nessa geração, né? Lembrar e pensar nos próximos negócios daqui para frente, né? Por isso que eu falo, sempre assim, faça um planejamento, coloque na ponta do lápis realmente tudo aquilo que você quer fazer, quanto que vai custar cada item e vá com um especialista para saber se aquele orçamento, aquele que você imaginou construir, realmente é esse o valor, que só quem está na obra e faz aquilo mesmo, ele sabe quais são os itens que você, vai precisar fazer para que aquela obra finalize. Coisa que a gente muitas vezes esquece que eu falo. Por exemplo, você vai lá, faz uma bancada linda, maravilhosa, em mármore branco e esquece de comprar a proteção. E essa proteção, que seja ela em papelão, seja ela em qualquer outro material, se você não faz essa proteção, você vai gastar dinheiro muito maior do que depois, no decorrer da obra, caiu alguma coisa e quebrou. Se você tivesse protegido, a quina, por exemplo, que é o local que mais quebra. Então, e tem material para fazer essa proteção. E esses materiais, a gente não dá tanto valor, que são os insumos pequenos, que somando de 5 em 5, R$5, a gente vê um volume muito grande. E se a gente não faz essa preparação também, a gente acaba gastando muito mais depois para refazer. Então você fala sobre esse gerenciamento da obra. Primeiro, comprei a matéria-prima, mas eu também pensar no que eu vou precisar de material para proteger aquele bem, como, por exemplo, uma pedra bonita, né? Que muitas vezes que já pode ter vindo acabada, se ela encosta numa quina e obra é aquilo. Você tá com a turma lá trabalhando, pode puxar uma escada, pode acontecer alguma coisa, então não é desperdício adquirir acessórios para esse tipo de proteção. Sim. Um outro detalhe sobre esse gerenciamento da obra também é como que isso vai ser aplicado de forma que o pessoal também não vai desperdiçar esse material, né? Em que momento, né? Em que momento vai utilizar esse material, né? Por exemplo, quando eu faço a obra, eu gosto muito, por exemplo, uma coisa bem bacana, né? A gente faz faz o forro, coloca a iluminação. Essas iluminações mais simples que você está embutindo, acho que você pode fazer no decorrer da obra. Agora, aqueles que é pendente, que você tem um volume maior, você não precisa colocar lá, porque também é um ou outro item. Deixe para colocar muitas vezes depois, quando tiver, depois da marcenaria. Aí você vai lá e coloca. Então, você atrasa alguns itens, por exemplo, como é um item da luminárias, você compra tudo junto. Mas no ato da negociação, você já fala, esse item, o pendente X, eu quero que você me entregue daqui a 30 dias. Só que eu também tenho que saber que eu quero que você me entregue a 30 dias para isso é o planejamento. Porque daqui a 30 dias eu vou estar em condições que eu já não vou ter aquele monte de gente lá passando para cá, para lá, com, com box, umas coisas enormes, e vai lá e passa. Você falou uma coisa interessante, quando ainda mais a parte de iluminação, que você tem embutiu, tá ali, tá fácil de limpar. Agora, na iluminação, você tem luminárias que são cheias de detalhes. Então, você imagina lá aquela luminária linda, preto fosco, cheia do detalhezinho, aí já fica lá na obra. Primeiro vai estar pegando poeira, daqui a pouco pode ser que na hora que você vai colocar ela, você vai ter que gastar tempo, e tempo é dinheiro, de gente limpando aquele item, talvez arranhando aquele item. Então, uma dica interessante que você traz pra gente é, ao gerenciar a obra, por mais que você já tenha adquirido o produto, combinar o período de entrega, porque pelo menos enquanto ela está lá no seu fornecedor, a responsabilidade é dele. Isso também, por exemplo, a loja pro seu lado, ele está interessado em vender, que não está errado. Aí você que tem que saber negociar e fala assim, eu vou querer esses itens no dia 1, mas esses outros aqui eu vou querer daqui a alguns dias X. E aí, enquanto isso, deixa lá. Porque também se você leva tudo junto para a obra é aquele caos. E pode perder ou pode quebrar. Verdade. Então, essa negociação é melhor você fazer. Você só consegue fazer no ato da compra. Depois que comprou, né, a pessoa não vai mais querer negociar. Então, dentro dessas dicas que você trouxe pra gente, beleza. Não quero ficar de olho nas taxas? Contrato alguém que possa fazer esse acompanhamento para mim. Sabendo que eu tenho essa pessoa acompanhando para mim, que é o trabalho que você faz hoje, né? Eu sei que você vai estar atento nessa negociação com os fornecedores, vai estar apresentando o relatório. Então, você diz,
seja esse cliente contratando qualquer gerenciadora ou te contratando, ele deve solicitar algo que você deve fazer de forma ativa. Cliente, tem relatório aqui, vamos alinhar o andamento da obra? Então, que ele possa, em um determinado período, acompanhar como que está esse andamento. Qual que é a frequência que você recomenda que o cliente chegue para quem está fazendo o gerenciamento da obra dele e fala assim, me apresenta um relatório dos custos da obra, o que aumentou, o que abaixou, qual frequência você considera isso interessante? O ideal é que você tenha uma reunião semanal, tanto com a gerenciadora, com a consultora, para saber o andamento da obra. E aí, só que aí é uma reunião um pouco mais detalhada, assim, né? E aí, o ideal é que você tenha esses relatórios quinzenais ou pelo menos mensais, né? O quinzenal acho que é ideal, porque daí também não te enche de muitas informações, que muitas vezes o seu papel do cliente não é ficar lá fazendo uma análise muito minuciosa, mas está a par de todas as decisões. Então, quinzenal acho que é um prazo bem bacana. E o mensal, no mínimo, para poder fazer esse levantamento. Se você fez uma obra dividida em 4 meses, talvez faz quinzenal. Mas agora, se é uma obra mais longa, assim, de 2 anos, aí o mensal, acho que você já tem uma noção muito boa do que você tem que olhar. Então, por exemplo, essa reunião semanal, ele vai ter ali uma verbalização do andamento da obra, algo que vai ser muito mais rápido, vai tomar menos tempo dele. Quando você está dizendo uma obra que vai durar 1 ano, 2 anos, não é qualquer obra. Com certeza essa pessoa é um investidor de negócio de talvez larga escala e que o tempo dele também vale muito e talvez cada hora dele ali reunindo para falar daquela obra, ele pode estar deixando de ganhar muita grana, né? Então ele tem que ter o máximo de produtividade e que pelo menos entre 15, né, ou pelo menos um mês, ele separe um tempo também para poder ter esse relatório mais detalhado. Então, com isso, ele consome menos o tempo de quem está gerenciando. E tinha uma época que a gente fazia um relatório tão extenso, era um calhamaço, assim, sabe? De todos os itens. Na parte de elétrica tá acontecendo isso, a hidráulica tá assim, e aí a pessoa nunca lia. Aí a gente transformou esse calhamaço se quiser, tem, mas a gente faz um relatório resumo de 10 páginas. Então, nessas 10 páginas, é mais números e gráficos e fotografias, para você realmente ir acompanhando. Aí vem jus a tecnologia, que aí, com a tecnologia, a gente faz toda a programação do planejamento em 4D, para que a gente já possa ir visualizando como que ela teria que estar a construção naquela fase da época. Tipo, se a gente está em 6 meses de obra e a obra deveria durar 2 anos, então a gente tem uma noção de quanto que deveria estar. E a gente faz o comparativo. Então, é muito mais fácil você visualizar isso do que lá. A elétrica deveria ter andado 30%, a hidráulica, entendeu? Então, isso facilita muito hoje. E isso é uma coisa que a gente gosta bastante. Hoje, quando a gente olha, inclusive, sites das construtoras, né? Costuma você ver ali o andamento da obra, né? E você acaba vendo, talvez, o que resta ainda da obra. Então, esse acompanhamento 4D e com a utilização da tecnologia, imagino que você deve ajudar muito aquele cliente que está sempre viajando ou que não tem condições de fazer uma reunião presencial da obra, né? Então, talvez o cara está em São Paulo, mas a obra está acontecendo no Ceará, né? Como que você trabalha, dá um pouco mais de detalhe com esse cliente que ele precisa de alguém gerenciando uma obra distante. E você também faz esse gerenciamento? Exemplo, hoje você atua mais em qual estado e o cliente pode te contratar, por exemplo, para gerenciar a obra em que lugar? Hoje a gente está com a sede em São Paulo, aí só que a gente tem obra tanto em Porto Alegre como Minas e a gente está negociando em São Paulo. Incrível que pareça, a gente não tem no estado. Legal. Né? Então, a gente tem equipes que ficam no local para que possa fazer essa gestão presencial, que ainda é preciso. E a obra é muito assim, do dia a dia, assim, sabe? Tem que ser um acompanhamento do dia a dia, você tá lá próximo, você tá atento a todos os detalhes. E não adianta colocar uma pessoa que não tem muita experiência, por mais que a gente faça uma instrução do que ela é, você tem que ter um olhar mais do que aqui do protocolo, sabe? A gente tenta colocar, na nossa empresa tem lá os processos, né? Em determinada fase, você tem que fazer o checklist, aí tem os itens. Mas a experiência conta muito, tanto é que a nossa empresa, a média, assim, que a gente fala da idade das pessoas são de 22 anos de experiência.
O nosso sênior, que é o consultor, tem 43 anos de experiência. Então, a gente vai baseando muito nisso, né? E aí a gente tem essa obra, tanto em Porto Alegre quanto em Minas. E aí a gente vai fazendo essa gestão, parte presencial, uma parte em relatório, a gente viaja para a gente poder apresentar pessoalmente, a gente faz as visitas também. Mas aí a gente tem um modelo também, que é o mais legal, que é em 4D, que vai justamente mostrando em que fase a consultora deveria estar e não está. Ou se está adiantada. Ou se está adiantado. Ou se está atrasada. Como é visual, a gente ocupa menos tempo e menos informação do nosso cliente. Que muitas vezes o cliente, o core business dele não é a obra, né? Mas assim, sei lá, é uma loja, é um empreendimento, é outra coisa que aí, quando você é visual, a gente que ganha tempo, sabe? Até mesmo talvez, para poder brigar. Talvez esse cliente, por exemplo, a obra é dele, mas para operar uma empresa que é a especialidade dele. E ele sabe que ele quer inaugurar essa empresa em janeiro de 2025. Então, com isso, como você está dizendo, você consegue dizer assim, ó, a inauguração sua você pretende inaugurar em janeiro de 2025. Então, até janeiro de 2024, ela já tem que estar toda levantada e ela tem que estar, por exemplo, com telhado, uma fase da obra. Em junho de 2024, a obra tem que estar assim. Aí você consegue literalmente tornar visual como que essa obra tem que estar em cada período. Sim. Então, se essa obra em janeiro de 2024 ela deveria estar com todo o telhado, com parede levantada e telhado, e se chegar janeiro de 2024 ela ainda não tiver com o telhado, ele já sabe que a obra está atrasada. Porque eu falo assim, o nosso cronograma de atividades, ele é super extenso. Tem, por exemplo, para fazer um empreendimento, se você quiser, você consegue fazer 4.000 atividades para a conclusão. Só que para você fazer uma reunião, a gente está no item 300, que é, por exemplo, a parte da parede, para receber a elétrica, está em 60%, e a hidráulica está em não sei o quê. Sabe, é muito cansativo. Então, essa visualização em 4D de que fase que está, ele ajuda muito a acelerar as nossas reuniões. Então, a gente não perde muito tempo nessas apresentações. E o cliente também, por sua vez, ele fica muito mais assim, seguro. Ele está em tanto por cento. Né? Quando você vê aquele objeto. E a gente consegue, como você consegue acelerar o prazo? Então, daqui a 6 meses, daqui a 10 meses, vai estar nessa situação. E dependendo de algumas atividades, por exemplo, a gente fez recentemente o Carrefour. Ele, por ser ele além de supermercado, mas tem desde roupa, a parte, né, que são perecíveis, as carnes, não sei o quê. E cada um deles tem um prazo. Tipo, no caso das roupas, muitas vezes eles fazem já a aquisição dos seus itens uma estação antes. Senão ele não consegue chegar. E aí os outros itens como perecíveis já tem um prazo que se eu comprar naquela data vai chegar e depois vai inviabilizar. Então eu tenho que dar garantia na inauguração. Você traz uma percepção interessante também, que toda essa forma de gerenciar, utilizando a tecnologia, utilizando a estratégia de visão 4D da execução da obra, você está gerando uma outra economia, que é poupando o tempo do contratante, né, para que ele dedique maior parte do tempo dele na especialidade dele, né, gerenciando os negócios dele para ganhar dinheiro, para produzir mais, construir mais obra. E logo vocês acabam também ganhando mais pelo fato de ter a confiança daquele cliente ali, porque o principal objetivo de quando você gerencia é querer que o seu cliente ganhe mais, querer que o seu cliente economize na obra para que ele tenha mais dinheiro para investir mais. E que volte, né? E que volte, é verdade. Uma outra obra que a gente fez foi a Decathlon. Eles tinham uma unidade, eram 4 andares e tipo, é uma loja de rua, mas tem porque é um prédio, 4 andares, tem estacionamento, tem guarita, não sei o quê. Então, tinha um custo muito grande. E eles queriam migrar para shopping. E aí, a gente estava fazendo essa obra dentro do shopping. E aí, a gente tinha que garantir que ia desfazer 4 andares. Tem funcionários. Dentre esses funcionários, alguns iam ser realocados para outras unidades. Toda parte do estoque não ia caber dentro de um shopping, obviamente. Então, ia fazer o quê? Ia fazer uma liquidação?
ia fazer um saldão, ia dividir para alguma outra unidade. Então, tem toda uma logística que a gente, por parte da construção civil, que está fazendo a execução, a gente não é o responsável, mas a gente tem essa responsabilidade. Né? Fantástico então, por isso que você que disse. Não sou responsável, mas tenho essa responsabilidade. E com essa conversa, esse alinhamento que você vai tendo com o cliente, você citou 2 exemplos aqui. Nesse caso da Decathlon, o cliente vai inaugurar, ele vai mudar de um endereço para o outro, mas ele tem uma estrutura muito grande. Dentro desse período, o cliente já tem que começar a planejar que quando ele for mudar, talvez no próximo imóvel não vai caber tudo. Se ele vai fazer uma liquidação, ou dentro de um tempo, ele já vai deixando de comprar algumas coisas, deixando de repor. Então, se é um produto que ele costuma estocar 1.000 unidades, que ele passe a estocar 500. Enquanto isso, ele vai já definido como vai ser o seu estoque para o novo endereço. Um outro exemplo que você citou sobre o Carrefour determinados itens que não são perecíveis, eu posso comprar numa estação anterior, já se planejando, tá vindo o verão, no inverno já começa a preparar compras e estocagem de ar-condicionados, ventiladores, equipamentos disso, né? E ele tá agora no inverno, ele já, e por aí vai, né? Vice-versa. Então, eu até falei de forma invertida. Se ele está no verão, ele vai estocar os produtos para o inverno, né? E se ele está no inverno, é que ele vai preparar o produto que ele vai vender, que é o tipo de mercado. Hoje o Carrefour você encontra de tudo lá, então é no inverno que ele vai estocar, por exemplo, já iniciar as compras do ar-condicionado, do ventilador e desses itens. E no verão ele vai começar já a preparar vestuários, que eles têm muito também, aquecedores, porque são produtos que quando chegar o verão ele tem que ter, tem que estar lá. Inclusive esse cliente ele vai conseguir ter melhor condição de compra nesses períodos. E quando são os produtos perecíveis, ele vai inaugurar. Você está na obra lá, olha só, como você está na obra, você está pensando e peraí, vai inaugurar tal dia. Agora ele já tem que começar a comprar os produtos que são perecíveis. E já pensando... se compra uma carne, não sei quantos quilos, e a parte de refrigeração não está funcionando. Não tá. Nossa. Vai ter que... não tem onde colocar, né? E se não dá certo, não pode nem fazer churrasco, porque não tem clima para isso. Não tem clima. Mas, por exemplo, teve uma que a gente... Acabou acontecendo isso. Ele tinha feito toda a compra de perecíveis, e aí, por um lado, não conseguiu inaugurar. Nossa, olha, o clima pesa. Aí, nesses casos, por isso que é muito importante, pode vir a acontecer essas situações? Pode, e acontece. Então, tem que estar sempre pautado. O que aconteceu durante a obra? Por que atrasou? De quem que é a responsabilidade do atraso? Se é sua, você tem que assumir também. Não é minha responsabilidade, mas muitas vezes, dependendo do porte, não tem condições de eu, sozinha, assumir essa responsabilidade. Então, como é que a gente vai fazer? Por isso que tem muita coisa assim. Você tem que, no máximo, se proteger, por um lado, como você como gerenciadora, ao outro lado como consultor, tanto cliente, mas, ao mesmo tempo, também, deixar o mais claro possível. A transparência, né? Sempre quando você comunica, aconteceu isso, teve um imprevisto, não sei o quê, teve, por exemplo, essa que não teve a inauguração, é que a estrutura cedeu. Nossa. Porque no meio, decorrer, o gerador que estava no térreo, ele subiu. No que subiu e foi colocado, instalado o gerador, a estrutura deu uma abalada, assim, sabe? Nossa. E aí agora... aí corre atrás, dá tempo. Tipo, dá para fazer as correções. A gente faz os reforços, tudo. Mas tudo isso impede impede o andamento conforme o fluxo normal. Né? Então, essas coisas podem acontecer. Tem que ter um pouco dessa previsibilidade também. Tem coisas que não dá para prever, né? Então, mas tem que ter ali esse follow-up com o cliente do andamento para evitar esse ruído. E o quanto antes essa comunicação ser feita, né? Para evitar que tenha esse tipo de transtorno. E às vezes é na hora da inauguração, que é a hora que você começa a colocar produto para dentro. Às vezes você está com a estrutura toda pronta, maquinário começa a entrar, que você começa a sentir mesmo como que vai ser essa operação. Claro que quando você fala de uma estrutura CD, geralmente, né, essa empresa contratou um arquiteto, um engenheiro, fez um cálculo de carga, fez uma análise do solo,
mas às vezes pode ter outras variáveis externas, uma obra acontecendo num outro ponto que vai impactar ali naquele ambiente. A gente viu, não faz muito tempo, por exemplo, em São Paulo, uma obra que estava acontecendo lá por baixo do metrô. Em volta ali você tinha várias outras, né? Ou seja, e aqui em cima tá tudo bem. E quando pensa que não, tá. Quando pensa que não, ó, olha só, derruba tudo aí e acontece um acidente, né? É o que aconteceu aqui agora. Então, quando pensa que não, acontece algo que talvez não está nem relacionado, né, à sua obra, mas que ela vai impactar. Sim. A gente vê muito isso também acontecendo em obras de prédios novos que estão sendo construídos, e aí você tem uma batistaca lá e tal, e daqui a pouco você tem um outro prédio que já está construído, começa a aparecer rachadura, começa a aparecer outras coisas, mas que tem uma obra do outro lado que ela está impactando, causando vibração, né? Por isso que quando você vai fazer qualquer obra, você faça antes um laudo de vizinhança. Laudo cautelar, que a gente chama. A gente dá uma olhada em todas as suas vizinhanças para ver como é que tá, para depois falar assim, essa rachadura surgiu depois da sua obra. E muitas vezes essa rachadura pode ser que já tenha. E isso também é importante, isso está dentro desse trabalho, desse gerenciamento? Já também, né? Sim. Então tá aí, ó, eu toquei num assunto e você acabou trazendo outra informação extremamente importante. Um laudo cautelar, tem gente que acha que laudo cautelar é só do carro na hora de vender e comprar. É mesmo, né? No carro você faz o laudo cautelar. Mas existe também esse laudo cautelar que faz análise da vizinhança antes de você começar a sua obra. Porque pode ser que aconteça isso mesmo. Começa a fazer uma obra e ocasiona uma rachadura, alguma coisa no outro. Mas pode ser que já existisse. Tá? E aí a pessoa vai lá e fala, foi você, danadinho. E pode ser que a pessoa mesmo nem tivesse percebido antes. Não é nem muitas vezes por má vontade, ou tipo, má intenção. Fé, né? Pode ser mesmo. Nunca tinha reparado. Mas agora, se você tiver documentado... Legal. Estamos caminhando já para o final desse podcast. Estamos aqui falando já há 56 minutos, que é assunto que é interessante, porque, claro, eu como responsável por empresas que atua dentro do seu público, né? No nosso caso, a gente atua ali na parte de segurança, fazendo monitoramento das obras com sistemas de câmeras. A gente tem construtoras aqui no nosso estado, a gente monitora também todos os estandes dessas construtoras, garantindo ali também uma proteção para esse cliente, uma economia na obra dele, porque quando o ambiente está sendo monitorado, ele passa a ter mais segurança, inclusive, da matéria dele. Tem obra, é o que a galera quer. Então, a gente dá toda essa consultoria, essa atenção para o cliente. Então, por isso que eu me empolgo mesmo. Se deixar, a gente conduz esse podcast aqui sem fim, né? Mas é bom deixar conteúdos para depois, que é a área que eu sou apaixonado. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É quando eu ando pela cidade e vejo obras que eu entrei no terreno para começar a monitorar as primeiras ferragens que estavam chegando, que eu comecei a monitorar ali os equipamentos chegando, e daqui a pouco tá lá aquele prédião que você, né? É legal, muito legal, né? Quando a gente... você vê como o empreendimento pode mudar o entorno, né? Muitas vezes assim, aquela parte que estava abandonada, ou que era... Você sentia uma certa insegurança quando começa a ter o empreendimento. Aí coloca uma calçada, já coloca uma loja voltada para a rua. Aquela rua começa a ganhar, ser ocupada por pessoas, e você se sente segura. Verdade. Então, tem muitos locais que hoje, falando de onde a gente está, no Espírito Santo, tanto na cidade de Vila Velha quanto Vitória, especialmente na cidade de Vila Velha, uma região que foi muito ocupada por prédios, dos novos modelos de prédios, que eles passam a ter loja embaixo, são edificações mistas, né? Então, ou seja, tem ruas que são verdadeiros shoppings, e que cada prédio ali tem suas boutiques, cada uma mais chique que a outra, um ambiente assim, delícia, né? E que você anda pela rua com a sensação como se você estivesse verdadeiramente dentro de um shopping, né? Claro que é a céu aberto, mas tudo muito organizado, né? Então, isso trouxe um requinte maior para a cidade. Tem sido uma tendência, pelo menos aqui, essas edificações onde já tem lojas embaixo, edificações assim que as residenciais, onde a pessoa já desce e no prédio dele ele já tem farmácia, já tem padaria, já tem um mercadinho, já tem um distribuidor. Então as pessoas acabam tendo essa comodidade. Sim. Acaba atraindo também
empresas que queiram fazer grandes galpões também, estruturas como aqui próximo a gente teve recente a construção do Pets, que é uma estrutura grande também de produtos para pets, né? Já é o nome da própria loja, que foi fantástica aquela construção, parece assim, uma coisa pré-moldada que por poucos meses aquilo ficou pronto. Eu falei, pronta, gente, né? Ela já vinha as placas enormes que ia encaixando ali, as placas já vinha pintada, então daqui a pouco já tinha aquela estrutura amarela toda. Então, assim, esse é o know-how, né? Então muito legal ver como cada vez mais a tecnologia vem avançando de forma que a gente consegue ter construções tão rápidas, né? Então, o que mais você acha que a gente poderia não deixar de falar nesse podcast aqui? Que a mão de obra tá cara. Que a mão de obra tá cara. Não, mas é assim, a mão de obra tá tão cara hoje, se você fizer uma comparação entre o material e a mão de obra aumentou mais que o valor. Então, quanto mais você conseguir planejar melhor, saber quanto tempo você vai gastar naquele item, e você conseguir reduzir, não é reduzir, né, mas você otimizar o período da mão de obra, o seu custo vai diminuir. Interessante. E a gente percebe muito isso. Recente, fizemos alguns reajustes, inclusive, na nossa prestação de serviço, que naturalmente isso sobe o valor da prestação de serviço, porque com tudo isso, vou te citar um exemplo, em 2020, em 2020 a gente colocou uma frota de motos na empresa. Compramos essas motos a 8.900. Em 2022, já compramos a 16. Veja só, dobrou o valor dos veículos que a gente, né, tinha aqui na empresa. Recente, fiz uma cotação para trocar a nossa frota. Já estava em 18. Então, veja que num espaço aí de 3 anos para 4 anos, os veículos mais do que dobraram de preço. E aí não adianta, você não consegue sustentar esse custo operacional de lá de trás, né? Então, combustível, então o custo, a hora homem realmente ela vem cada vez ficando maior. E é por isso que o tempo todo a gente vai buscando também recursos tecnológicos para tornar aquela obra ou aquela atividade mais produtiva com menos pessoas. Porque o que é muito caro, né, é a hora homem. Isso porque isso vai refletir de alguma forma no que acontece Fora ao que redor. A gente não acaba associando ou pensando, né? Mas quanto mais aquela pessoa, o homem, tá no campo, ele corre risco. Então, esse risco, ele aumenta quanto mais tempo ele fica lá dentro. Porque na obra você pode correr riscos, acidentes, né? Que a gente não gostaria que acontecesse, mas acidentes acontecem. Então, quanto maior é mal planejado a sua obra, com as pessoas lá dentro, você aumenta o seu risco também. É verdade. Eu vi recentemente, antes da gente fechar, uma obra onde todos os veículos, eu vi em vídeo, né? Uma obra onde todos os veículos são automatizados. Os caminhões dirigem sozinho, o trator alimenta o caminhão, ele tem várias câmeras, e aí não tem praticamente ninguém na obra. Então o caminhão vai lá, encosta, o trator vem, cava, pega a terra, coloca no caminhão, o caminhão vai até outro ponto, descarrega, então tudo autônomo, né? E ontem, ou anteontem, olhando uma matéria, eu vi uma cena em que um operador se aproxima, um trabalhador se aproxima de uma máquina que estava operando em uma obra ali na serra, enquanto o maquinista estava ali, o cara chegou do lado, a máquina virou, infelizmente, né, uma vida que se foi ali naquela situação. E então, você trouxe um ponto interessante. A mão de obra está subindo, o custo, hora homem, mas eu peço uma atenção também aos trabalhadores que trabalhem com mais atenção. É notável você ver que o maquinista estava ali prestando atenção no ponto de visão dele. Outra pessoa chegou atrás da máquina, ele não viu. Não deveria estar lá, Não deveria estar lá. E aí é a hora que quem é que vai... Porque vai haver indenização. Primeiro passo. Houve uma perca de uma vida. Ninguém quer isso, independente do valor de indenização. Tá? Aquela família, se ele tem filhos, ficou sem um pai. E se ele tem pai, um pai ficou sem um filho. Então, uma vida foi perdida ali.
A empresa responsável pela obra, infelizmente, também vai ter ali que arcar com alguns custos, que sempre isso acontece. Então, isso faz com que cada vez mais as empreiteiras, as empresas começam a correr atrás de recursos tecnológicos para tirar o homem do campo. Sim. Não tem jeito. E porque talvez as pessoas, né, não estou querendo, né, usar esse ambiente para poder julgar essa situação, mas esse é um medo que todo empreendedor tem todos os dias da equipe dele em campo. Seja no nosso caso, que eu tenho um motociclista, um técnico que utiliza uma moto, não um motociclista, né? Mas a moto, ela é uma ferramenta que é utilizada para chegar até no cliente. Nesse percurso, muitas coisas podem acontecer. Então, o máximo de atenção que a gente puder ter nisso aí é importante ter, e que tudo isso impacta em custos operacionais, que é o que vai impactar lá. Então, às vezes, você tem uma redução do custo de equipamentos, como a gente falou, talvez pode reduzir o custo do cimento, pode reduzir o custo, né, da areia, tá, né? Mas a tendência é a gente ter um aumento do custo aí na mão de obra, né? E fica esse apelo nosso aqui também, nesse caso o meu apelo aos profissionais. Eu falo muito com o meu time, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado. Muito cuidado com a segurança de vocês. Utilizem todos os EPIs, a empresa investe nisso para que vocês estejam sempre protegidos, que todos os dias vocês voltem com saúde, né, para as famílias de vocês. Sim. Antes da gente finalizar, então, olhando para a câmera 18, a mensagem aqui para aquele empreendedor que quer reduzir o custo da obra dele, como que ele faz para encontrar você? E aquela dica top das galáxias que vai sair da sua cabeça aí agora. Ixi, Maria. Gosto de pegar de surpresa. Olha, pode me encontrar no Insta, tem Fukunaga Gebrim, que é gerenciadora, e também Arquisat Fukunaga. Lá até eu coloco algumas dicas de obra, de gerenciamento. E acho que a dica que vai é sempre assim: olhe, leia, fique atento no meio, fique atento em todas as informações que você puder. Se você vai começar um empreendimento, se você vai atuar, se você vai construir, fique atento. E vai observando as pessoas, vai observando o meio e contrate as pessoas que você possa confiar. E a dica que eu dou para você é que você clique agora no sininho para receber as notificações desse podcast, que você clique em compartilhar para que mais pessoas tenham acesso à informação e que você assista todos os nossos podcasts que nos acompanham por aqui. Então, estamos sempre trazendo conteúdo interessante como esse, para te ensinar como economizar nas suas obras no ano de 2023. Fique atento e até a próxima e chama!